E aí pessoal, boa tarde, Denilton Rodrigues. Hoje eu estou aqui para trazer uma aula para vocês de análise combinatória, em que eu vou trabalhar arranjos simples. Antes eu preciso que você revise alguns conceitos, como por exemplo fatorial, o que é fatorial, fatorial de 1, fatorial de 0, o que isso significa. Com certeza vai te ajudar a entender melhor isso daqui. Eu escrevi aqui algumas coisas para a gente adiantar nossa aula sobre arranjos simples. Seja um conjunto finito com n elementos. Digamos E com os elementos x1, x2, xn. E seja K um número inteiro, onde tal que o K esteja variando de 1 a n e o n pertencente aos naturais. Imagine que você tem os dedos da mão. Aí você quer escolher, por exemplo, um dedo. Nesse caso, o K valeria 1. Se você escolher 2, o K é 2. Se você escolher 3, o K é 3. Se escolher 4, o K é 4. Se escolher 5, o K é 5. Por isso que pode variar de 1 até n. Quando a gente trata de arranjos simples, principalmente análise combinatória, porque o arranjo simples é tópico de análise combinatória, vale você fazer duas perguntas importantes. De quantos modos podemos fazer uma escolha ordenada de K elementos distintos de E? Digamos aqui, eu tenho n elementos e eu quero escolher um grupo de 4. Uma escolha ordenada. O que é uma escolha ordenada? Uma escolha que a ordem é importante. Se eu trocar a posição, mudo o arranjo. A ordem é importante. E a outra questão é de quantos modos podemos fazer uma escolha não ordenada de K elementos distintos de E. Digamos que o conjunto seja os dedos da minha mão. Eu escolher esses dois dedos, é a mesma coisa que eu escolher estes dois dedos nessa outra posição. A ordem não importa. Para este primeiro caso, em que a ordem importa, a gente chama de arranjo. Para este segundo caso, em que a ordem não importa, a gente chama de combinação. Tá ok? Continuando aqui. Seja E um conjunto com os algarismos 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, o meu n vale 4, tá bom? E eu escrevi aqui o seguinte, fazer uma escolha ordenada. Eu vou explicar o que é isso. Como é um exemplo, eu posso escolher a quantidade de elementos que eu quiser aqui desse conjunto. Posso escolher 1, 2, 3 ou 4. Digamos que eu escolha a quantidade 2. Nesse caso, o meu K vai valer 2. E digamos que eu escolhi pegar os algarismos 1 e 2. Tá aqui. Se for uma escolha ordenada, eu vou ter um arranjo, nesse caso, que é diferente do arranjo 2, 1. Observa que eu troquei a posição. Então este arranjo é diferente desse arranjo. A ordem é importante. Por isso nós temos um arranjo. Um arranjo simples. Assim como eu, por exemplo, escolher o 1, o 2 e o 3. Se eu escolher nessa ordem, é diferente de eu escolher 3, 2, 1. Assim, esse arranjo é diferente desse. E o meu K é 3, porque eu tenho 3 elementos do meu conjunto. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, fazer uma escolha não ordenada. Observa que eu pedi uma escolha ordenada, agora eu peço uma escolha não ordenada. Digamos que eu pego os mesmos algarismos, 1 e 2. Nessa ordem, é a mesma coisa que nessa outra ordem. Por exemplo, os números 1 e 2 é a mesma coisa que os números 2 e 1. E no meu caso aqui, o meu K ele é igual a 2.
Existem 4 elementos, eu estou pegando 2. Assim como pegar os algarismos 1, 2 e 3 nessa ordem é a mesma coisa que pegar os algarismos 3, 2, 1 nessa outra ordem. Eu estou pegando os mesmos elementos e o meu K vale 3. Nesse caso, a gente tem apenas uma combinação aqui e uma combinação aqui. E para a gente dar continuidade na nossa aula, eu vou focar, a partir de agora, exercícios se tratando apenas de arranjos. Combinação a gente vai falar uma outra hora. A partir de agora, vamos resolver exercícios sobre arranjo. É que fique entendido que no arranjo, a ordem é importante. Já na combinação, não. A ordem é importante no arranjo porque eu pegar 1 e 2 é diferente de eu pegar 2 e 1. Na combinação, a ordem não é importante, porque se eu pegar 1 e 2 é a mesma coisa que eu pegar 2 e 1. Tá ok? Então, pessoal, de volta aqui com a nossa aula, dando continuidade no nosso tema, arranjo simples. Imagine o seguinte: se E é um conjunto que tem N elementos, x1, x2, xn. E aí eu quero fazer uma escolha ordenada com K elementos. A questão é como fazer isso. Lembre-se que E tem N elementos e eu quero escolher K. Observa aqui que a ordem aqui é importante, pois eu estou trabalhando com arranjos simples apenas. Não estou trabalhando ainda com combinação. Então no arranjo, se eu trocar a ordem de um elemento, eu já mudei toda um conjunto, mudei uma configuração, logo eu tenho um elemento diferente. Como fazer isso? Olha só, raciocínio o seguinte. Imagine que você tem os 5 dedos da mão e eu peço para você escolher 2. Digamos que você escolheu estes 2. Isso é a mesma coisa que você ter escolhido estes 3 para ficar de fora. Você concorda comigo? Então vem aqui, ó, raciocina assim. Se você tem N elementos, para essa primeira posição aqui, você pode escolher qualquer um dos N elementos. Para essa primeira posição aqui, eu tenho N possibilidades. Logo eu posso escolher qualquer um dos N elementos. Para esta segunda posição, eu já usei um elemento aqui. Então me resta N menos 1 elementos. Como eu já usei um aqui e um aqui, só me restam N menos 2 para mim pôr aqui. E assim sucessivamente até completar os K elementos. Aqui vem N menos K mais 3. Aqui N menos K mais 2. Aqui N menos K mais 1. E pelo princípio multiplicativo da contagem, isso aqui é a mesma coisa que equivale, né? Eu multiplicar todos esses números aqui, ó. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos K mais 3, N menos K mais 2, N menos K mais 1. Como é que eu sei que eu tenho que esse último número aqui é N menos K mais 1? Porque veja bem, eu escolhi K elementos, né? Se eu escolhi K elementos, então me sobraram N menos K para mim escolher. E quando eu somo isso, dá N. E o que é que eu quero dizer com isso? Que a partir daqui, se eu chamar todo esse produto aqui de M, se eu fizer o seguinte, ó, M vezes, aí eu vou multiplicar por N menos K fatorial em cima e N menos K fatorial embaixo. Vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que N fatorial? Sim ou não? A resposta é sim. Por quê? O M é o produto de todos os termos menor ou igual a N
e maior do que ou igual a n menos k. Aqui, ó. M. Repetindo, o M é o produto de todos os naturais. N é tal que todos os n menores, os números naturais menores do que n e maior do que n menos k. Tá aqui. E eu trouxe para cá ele, ó. Aí eu multiplico por n menos k fatorial em cima e embaixo. Isso aqui é n fatorial. E aqui embaixo eu só repeti o denominador. Então, quando a gente, sempre que tiver um problema pedindo com n elementos e pedindo para você escolher um conjunto de k elementos, no caso que a ordem é importante, você vai ter uma notação parecida com essa, ó. N fatorial em cima e n menos k fatorial embaixo como resposta. Tá bom? Então essa é a notação que a gente dá. Dado um conjunto com n elementos, para você escolher fazer arranjos de k elementos de modo que a ordem seja importante. A notação que você vai usar é essa. E a continha é fácil, porque você aprendeu que isso aqui é fatorial de n e isso aqui é fatorial de n menos k. Então, pessoal, baseado no que a gente acabou de ver aqui sobre arranjos, eu faço o seguinte questionamento. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho um conjunto com 5 elementos e eu quero arranjar grupos de 3. Aí a questão é, quantos grupos de 3 elementos eu posso formar de modo que a ordem seja importante? Ou seja, quantos arranjos? A resposta é 5 fatorial, 5 menos 3, seguindo a notação que a gente acabou de deduzir aqui. Isso aqui é 5 fatorial em cima e 5 menos 3, 2 fatorial embaixo. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e 2 fatorial embaixo. Simplifica. Em cima fica 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60 arranjos. Imagine que o conjunto aqui referente que eu estou me referindo seja estes aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 elementos e eu quero pegar grupos de 3. Significa o seguinte, ó. Se eu pegar o grupo 1, 4, 5, é diferente de eu pegar o grupo 1, 5 e 4. Observa que eu troquei a ordem, ó. O 1 permaneceu na mesma posição, mas o 4 e o 5 eu troquei. Significa que esses dois conjuntos fazem parte, né? Fazem parte dos 60 que a gente acabou de calcular lá, tá? São elementos distintos, não são os mesmos, porque nós estamos trabalhando com arranjos. Um outro problema é esse aqui, ó. Quantos números de 3 dígitos distintos, começados sem o zero, existem em nosso sistema decimal? A primeira coisa que você vai fazer é escrever os algarismos do nosso sistema decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele diz que os números, né, de 3 dígitos são todos distintos e não começam com zero. Por exemplo, 0,23. Esse número não faz parte da quantidade pedida, tá bom? Mas, em compensação, o 230 faz, porque o 230 não começa com zero, tá? Nesse caso aqui, estamos
tratando do número 23 apenas, e não do 0,23. Então, bora analisar quantos números de 3 algarismos, 3 dígitos distintos, começados sem o zero, existem em nosso sistema decimal. Existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira é, chamar de Q, a quantidade. Olha só. Você pode pensar do seguinte: você tem um total de 10 dígitos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e você vai arranjar 3 a 3. Só que tem um problema: quando eu faço essa conta, eu estou incluindo os que tem o dígito 0 no começo. Aí o que é que eu faço? Eu tiro eles. E como é que eu tiro eles? Arranjando os números de 2 algarismos que não tem 0 no começo. Ou seja, são 9 combinado 2 a 2. Assim a gente tem o seguinte problema para resolver, que é essa subtração de arranjos de um grupo de 10 tomado 3 a 3 menos arranjo de um grupo de 9 tomado 2 a 2. Fazendo as contas, isso é 10 fatorial dividido para 10 menos 3 fatorial menos 9 fatorial dividido para 9 menos 2 fatorial. Continuando aqui, 10 menos 3 é 7 fatorial. E o 10 fatorial eu vou fatoriar até chegar no... Eu vou fatorar ele até chegar no 7. 9, 8, 7 fatorial. Menos 9 menos 2 também é 7. Assim, 9 fatorial posso fatorar até chegar no 7. Vezes 8, vezes 7. Simplificando, ó. Isso aqui vai dar 720. E essa parcela aqui, 9 vezes 8, vai dar 72. Logo, a quantidade P, Q, é 720 menos 72, que a gente pode fazer aqui, ó. 0 não dá, empresta, né? Então fica 8. Aqui ficou 1, empresta, 11 menos 7, 4. E aqui ficou 6. Dando um total de 648 números. Uma outra maneira seria o seguinte, ó. Você raciocinar da seguinte maneira: você quer números de 3 dígitos que não começam com 0. Olha só, para cá você tem 9 possibilidades, ó. O 0 não pode entrar. Para cá você vai ter 9 possibilidades, porque o 0 já pode entrar aqui. Mas olha só, você já usou um destes aqui. Então aqui só restam 8. Mas o 0 já pode entrar, então sobra 9 de novo. Como você já usou 1, então só vai sobrar 8 agora. E se você usar o princípio multiplicativo da contagem, isso aqui vai dar 648 também. É isso aí. Obrigado.